Então tá aí. Hoje vamos reagir aqui ao Ei Nerd, né? O Peter Jordan, hein? Peter Jordan do canal Ei Nerd. E ele tá aqui comentando o Som da Liberdade, Sound of Freedom. Isso, o filme que é o queridinho da extrema-direita mundial, que começou lá. Onde mais? Onde poderia mais começar o chorume? Do principal reprodutor mundial de chorume, Tatsunita, famoso United States of America. É de lá que sai toda a merda. Então, de lá que vem, evidentemente, todo esse chorume do Sound of Freedom, Som da Liberdade, e o nosso Peter Jordan, né, que é um brasileiro que tem essa síndrome de gringo, que sonha ser gringo, evidentemente, como bom sabujo, vai vir aqui defender. Sou capaz de apostar. Nem cliquei nesse chorume aqui, mas já sou capaz de apostar, não é isso? Né? Então, bora lá, sem mais delongas, vamos ver o que o Peter Jordan está falando sobre o filme. O Som da Liberdade está sendo considerado o filme mais polêmico de 2023. Eu nunca vi esse fenômeno. A discussão é se o filme é baseado em fatos reais mesmo, ou se forçou muita barra, ou até se tem relação com teoria da conspiração, olha isso. Então vem que eu preciso muito conversar com você sobre isso tudo agora. O que tá acontecendo com esse filme? E eu tenho muita coisa pra falar, vamos lá. Meu Deus. Assim, baseado em fato real, acho ruim, hein? Mais fácil dizer que foi baseado numa fanfic, né? Mas bora lá. Enestrantes, Peter aqui. Bom, primeiro de tudo eu quero pedir licença pra você pra falar tudo que eu vou falar aqui agora, porque não é exatamente o tema do canal que eu vou trazer aqui, mas eu preciso realmente falar sobre isso aqui, porque envolve um tema que eu trouxe pro canal, que é Sound of Freedom, Som da Liberdade. Não sei nem se esse vídeo vai monetizar. Ciência, né? Bom, o Som da Liberdade estreou nos cinemas americanos no dia 4 de julho de 2023. E aí, desde que ele foi lançado, virou alvo de debates políticos. Ele virou alvo de debates políticos. E a mesma coisa tá acontecendo agora no Brasil, sempre, né? Estreou nos Estados Unidos. Não é virou alvo, assim, do nada virou alvo. Não, foi construído uma narrativa sobre o filme, tá? O filme que, a princípio, era para ser lançado pela Fox, que foi engavetado quando a Fox foi comprada pela Disney. E o filme só saiu em função de financiamento de entusiastas dessa história, que é uma fanfic, tá? E foi bombado o filme a partir de plataformas que davam ingressos para as pessoas assistirem. Então, doadores compravam ingressos em grande quantidade para as pessoas entrarem lá e simplesmente retirarem seus ingressos e assim assistirem ao filme. Isso foi feito nos Estados Unidos, isso está sendo feito aqui no Brasil, onde o Sound of Freedom, né, os produtores do Sound of Freedom, fizeram uma parceria com quem? Com eles mesmos, os caras da Brasil Paralelo, que todo mundo sabe muito bem que tipo de coisa que financia por aí. Parece que importa as pautas pro Brasil. Isso acontece demais, ok? Tanto pra direita quanto pra esquerda. O filme estreou nos cinemas brasileiros no dia 21 de setembro. E o mesmo fenômeno tá se repetindo aqui. Só um adendo. A esquerda não importa a pauta dos Estados Unidos, coisa nenhuma. Há uma tentativa, inclusive da direita, de fazer isso verdade. Porque, primeiro, o que há de representativo na política dos Estados Unidos a ponto de disputa de poder não é a esquerda. Não há esquerda em condições de disputa nos Estados Unidos. Tá? Lá nós temos dois partidos de direita que disputam historicamente a Casa Branca. Tá? E o que se quer é reduzir a esquerda, tá, a um conjunto de pautas morais. Tá? Há um conjunto de pautas morais, como aquilo que é atribuído aos liberais dos Estados Unidos, que são o que eles querem importar para cá como esquerda. Como esquerda. Não é esquerda, tá? Não é esquerda. E não há essa importação direta. Nós estamos aqui lutando para a construção de uma esquerda, não disso que alguns chamam de esquerda, mas que na verdade são os liberais nos Estados Unidos, que são progressistas, tá? Nos costumes e por isso associados à esquerda. Mas o que a gente tem nos Estados Unidos é uma direita progressista, né? Sociais liberais, e a gente tem conservadores, ambos, tá, de direita. Tá? E pasmem, os ditos de esquerda, os liberais, né, os sociais liberais que estão lá
aglutinados nos democratas nos Estados Unidos são ainda mais duros que os republicanos no plano externo, na defesa do imperialismo estadunidense, para você ter uma ideia. Parece que importaram todos os problemas dos Estados Unidos, importaram pro Brasil. E eu fui assistir o filme com a mente virgem. Eu não tinha a menor noção do que estava acontecendo. A mente virgem, do Peter Jordan. Vocês levam fé na mente virgem do Peter Jordan, um cara parcial, né? A gente não conhece os posicionamentos políticos, ele é isentão, não é isso? Isentão. Deus o livre falar que esse cara votou Bolsonaro, né? Deus o livre, né? Turminha dele. É um isentão, imparcial o Peter Jordan. Vamos ver a análise imparcial do Peter Jordan. Mais um adendo, galera. Toda pessoa que vem dizendo que tá trazendo uma análise imparcial, tá? Ou virgem, que nem disse aqui o nosso Ei-Nerd, tá mentindo. Conscientemente ou inconscientemente, tá mentindo. Eu acho muito mais seguro a gente ouvir uma posição de uma pessoa que assume abertamente seu lado do que uma que diz que não tem lado. Porque a que diz que não tem lado, das duas uma. Ou não sabe o que tá dizendo, ou tá deliberadamente mentindo. Né? Agora, quando a pessoa diz, olha, eu tô aqui para defender tal perspectiva, venho vos trazer meus argumentos. É muito mais honesto, tá bom? Não é mentira não, cara. Não tinha a menor noção do que estava acontecendo, zero. E você vê até gente falando, tudo que é filme de extrema direita você elogia. Como assim? Eu elogio filme de extrema direita? Imagina, o cara é o nerd, do Ei-Nerd, é o nerd, todo mundo sabe, né? Como que funcionam nessas comunidades nerds, né? Ele não sabia da polêmica envolvendo o filme, ele foi assistir o filme de boa, ele não tinha nenhuma preconcepção do que ele ia assistir. Tá bom, Peter, tá bom, Peter. Porque esse filme agora tá sendo cancelado pela esquerda, né? Esquerda, extrema esquerda, enfim. Então eles acham que esse é um filme de extrema direita. E eles acham que eu elogio tudo que é filme de extrema direita, né? O que é um filme de direita, o que é um filme de esquerda? Eu faço a pergunta pra vocês, porque eu não sei. Não sabe. Porque eles falaram que eu elogiei Adão Negro, é filme de direita. A Sound of Freedom é filme de direita. E Prey é filme de direita? Eu elogiei, acho que é de esquerda, né? Porque a galera da direita não gostou. E Barbie eu gostei também, curti. É de esquerda ou direita? Não sei também, de verdade. Eu não sei identificar se um filme é de esquerda ou direita. E aí várias questões ficam girando em torno disso, desse filme, dessa polêmica. O Som da Liberdade é realmente um filme político? Será que tem realmente política ali dentro? Gente, assim, eu não sei nem o que dizer, mas, por exemplo, a galera tem que entender uma coisa, tá? Barbie é um filme de esquerda? Dá pra afirmar isso? Eu não diria. Eu acho que ali é vendido um progressismo liberal. Pode ser utilizado pela esquerda como defesa de pautas das minorias? Pode, acho que sim. Acho que dá para aproveitar. Mas a crítica ali não é estrutural, né? As relações de produção. Não, é apenas uma questão que poderia ser facilmente defendida, né, pelos sociais liberais, né, dos Estados Unidos, né, do time do Joe Biden. Poderia ser tranquilamente. Essa turma é de esquerda? Não é. Por isso é importante a gente conseguir categorizar, né? Porque senão a gente fica, assim, divagando sobre o vazio, beleza? A teoria da conspiração que as pessoas têm acusado o filme de fazer parte. Pois é, envolveram o filme em conspiração também. O Som da Liberdade é real mesmo? O que aconteceu ali é real, baseado em fatos reais? Ou exageraram completamente? Não dá nem pra dizer que é um exagero, porque, em geral, o filme tem licença poética para determinados exageros, né? Que é filme, né? Senão seria um documentário, né? Mesmo filmes baseados em fatos reais têm licença poética. Não é o caso do Sound of Freedom, pelo que eu já pude entender. Trata-se realmente da exposição de uma fanfic. Uma fanfic perigosa, porque veja, o tema abordado no filme é um tema sério de algo que acontece, que é o tráfico e o abuso. Tá? Agora, eles colocam ao longo do filme a luz nessa discussão, tirando o foco de onde ela deveria estar, onde realmente a gente tem um problema, e coloca esse foco onde a gente pode criar maiores problemas para populações já oprimidas. Então,
tenta, de alguma maneira, capitalizar esse sentimento anti-woke, que é um debate lá dos Estados Unidos. Eles chamam de woke essa ideia de lacração. Ou seja, eles acusam, gente, por exemplo, o movimento LGBT de hipersexualizar, tá, as crianças. E isso, segundo essa visão, seria um estímulo a esse tipo de abuso, esse tipo de situação que o filme acaba tocando. Então vejam, quando esse filme ele é abordado dessa maneira, você indiretamente tira a luz dos verdadeiros possíveis culpados por esses esquemas, né, de exploração, de tráfico, e coloca a luz em uma população já marginalizada, que nada tem a ver com esse processo. Porque geralmente quem está por trás desse processo, inclusive gente envolvida na produção e no financiamento do filme, como já temos algumas acusações nesse sentido aí, claro, está sendo apurado, etc., mas tem bastante coisa, já tem gente presa, inclusive, já, dos envolvidos com o filme. O próprio ator principal do filme, tá, é um adepto da teoria QAnon, que, entre outras bizarrices, defende que essas crianças são assim exploradas para que delas seja extraído seu sangue na construção de rituais. É nesse nível a coisa. Por isso que eu digo, é uma fanfic. E não é tão somente uma fanfic, é uma fanfic perigosa. Perigosa. Porque pega uma situação que existe, mas tira o foco dos possíveis culpados, se é que a gente pode tratar a coisa nesses termos, e coloca o foco em algo que, por conexões e pela própria dinâmica política envolvida no filme, pode, inclusive, estigmatizar ainda mais grupos já estigmatizados. Vamos lá. De acordo com os criadores do filme, a Sound of Freedom foi lançado com o objetivo de alertar as pessoas pro problema do tráfico sexual infantil. Era esse o problema. Inclusive, até uma propaganda no marketing, tinha lá o Mel Gibson falando isso, que o grande propósito era para combater esse tipo de coisa que acontece no mundo, que ponto acontece, né? Vai dizer que você vai falar que não acontece. Não tem nenhuma criança sofrendo tráfico sexual, não tem nenhuma criança sendo sequestrada. Tem, né? Uma, pelo menos, tem pra você? Uma tem? Então, beleza, não tá acontecendo. Então, o Mel Gibson falou lá que para resolver esse problema, a conscientização tem que ser feita, entende? Mas as discussões sobre o filme tomaram um outro rumo, não é mais isso. Lembrando que o Mel Gibson é um fundamentalista, tá? É um fundamentalista. Então, ao invés das pessoas discutirem como evitar esse problema, concorda que deveria ser evitado, a discussão deveria estar em torno disso, já que não é pra discutir sobre o filme em si, vamos discutir sobre o problema que o filme aborda. Então, não é mais pra discutir sobre isso, né? Não é mais pra como preservar as crianças, até mesmo pra salvar mais crianças dessa situação. A maioria agora tá discutindo o tema conservadorismo versus progressismo. Faz sentido pra você? Você que tem a mente limpa, você que não frequenta Twitter da vida, faz sentido pra você conservadorismo versus progressismo, você que viu o filme, ou você que não viu o filme? Porra, cara, esse nível de discussão começou nos Estados Unidos quando o filme foi lançado. E tá se repetindo no Brasil da mesma forma depois do lançamento do filme aí. Mas assim, ó, essa discussão começa quando a extrema-direita acusa o filme de estar sendo boicotado. Quando, na verdade, me pareceu algo muito mais simples. É um roteiro ruim. É piegas. É clichê. É forçado. É fanfic. E aí o filme foi pra gaveta. E aí, quem estava produzindo, que era já ligado a esses grupos, tá, da extrema-direita, viu aí uma oportunidade de dizer, viu? Tá aí, ó, a Disney é a que tá a favor da lacração, da cultura woke, né? Vai contra os valores da família. É isso? Então tá aí, ó, vamos apontar. Foi aí que começou a discussão. Eles não entenderam que, olha, tipo, é ruim, é fraco, é pouquinho, entendeu? E por isso foi pra geladeira. É isso, né? E foi assim que começou a politização desse filme, que só serviu aos produtores do filme e à extrema-direita, né? Que depois passou a bancar, né, os ingressos, como eu falei antes, para produzir os números que ele conseguiu lá nos Estados Unidos. Mídia, né, os canais de crítica de cinema e o público em geral estão batendo na mesma tecla, como se o filme fosse um produto de bandeira partidária. Aí eu me pergunto, né? Essa galera assistiu o mesmo filme que eu? Porque, de verdade, eu não tinha me ligado nesse background político até ver as discussões por aí. É o que eu falei, eu fui pro filme com a mente virgem, a mente com o cérebro rosa. Pra mim, o filme nem tocou nesse assunto. Você viu política no filme? Eu não vi. O filme não fala nada de pauta política. O filme não fala de política, não tem nada. Mesmo assim, várias críticas. Quer dizer, ó, vamos lá, né, cara? Eu me lembro desse cara no Twitter comentando coisas do tipo Star Wars, X-Men,
tá? E, porra, essa turma olha esses filmes, tipo, olha o Star Wars, não consegue perceber, né, que é uma crítica à ditadura. Olha X-Men, não consegue perceber que é uma defesa das minorias. Eles não conseguem perceber, sabe? É um subletramento. O liberal, ele tem essa dificuldade, né, popularizada aqui pelo nosso camarada Elias. Essa dificuldade em sair do simples pro complexo. Não consegue. Não consegue. Se não tiver ali 2 mais 2 é igual a 4, porra, já não rolou. Se tiver um subtexto, já não rolou. Sabe, não vai além. Por isso que esse pessoal não consome, né, um tipo de cinema que a gente precisa pensar um pouquinho mais para entender o filme. Não, é a marvelização do cinema, não é isso? E não tem problema nenhum. Assisto, podem assistir também, mas é aquela coisa, assim, é direto, reto, não pensa muito, não faz esforço. E tem uma turma que se acostuma a não fazer esforço, consegue ser fã de Star Wars e defender a ditadura. Correta, não é isso? camarada. Consegue ser fã de X-Men e ser contra as minorias. É absolutamente normal. Os vários críticos, né, acusam o Som da Liberdade de distorcer a verdade sobre exploração infantil e aí contribuir para teorias da conspiração. Mas será que é assim mesmo? Vamos lá. A essa altura, acho que todo mundo já deve saber que o filme se baseia na história do Tim Ballard. Ele existe na vida real, ele é um ex-funcionário do governo americano. Ele fundou a ONG Operation Underground Railroad, que age contra o tráfico sexual infantil. Isso existe, ok, na vida real. E o mais interessante é que antes do lançamento do filme, o Tim Ballard era considerado um exemplo de cidadão americano, um herói da vida real. E até a mídia, né, vinha retratando ele assim, de forma positiva. O cara tem dezenas de denúncias de assédio, tá? Até que o filme saiu, né? Até que o filme saiu, mudou tudo. Desde então, quando o filme saiu, o verdadeiro Tim Ballard, né, e os envolvidos no filme Som da Liberdade estão sendo cobrados de exagerar, de fazer sensacionalismo com esse assunto do tráfico infantil, enfim, de aumentar isso aí. Não é só aumentar, não existia elementos suficientes para dizer que a tal rede que ele construiu ali, tá, de fato não fosse apenas uma fanfic. Saca? E veja a história. Ah, eu sou um agente das forças de segurança que está sendo impedido pelo Estado malvadão de salvar as criancinhas, sendo que eu vou ter que criar uma corporação privada para fazer isso, a despeito do Estado malvadão que me impede de proteger as criancinhas. Mas Peter, você não vai entender onde é que tá a política nisso, né, Peter? Você não vai entender. De onde que vem? De onde que saiu isso? Quem que começou com isso? Entende? Quem que falou? Quem que alertou? Isso é um exagero. Não existe isso. É só fazer uma pesquisa básica e você vai entender que o Som da Liberdade começou a ser criticado depois de personalidades como Donald Trump e Elon Musk se posicionarem demonstrando que gostaram do filme. Foi exatamente a partir desse ponto. Aí sujou a barra, principalmente porque daí... Foi antes, e foi quem começa a discussão política do filme foi a própria direita, tá? Aí depois é lógico, né? Tocado o apito de cachorro, os cachorros tudo vem, né? Então aí é isso, né? As pessoas fizeram o link, né, a conexão. Uma associação de que o filme seria uma propaganda dos que acreditam no QAnon. Você sabe o que é isso? Eu tenho que falar pra vocês que eu não sabia o que era isso, né? Eu vim conhecer através do Twitter. Surreal. Então vamos lá, o QAnon é tipo uma seita, né? Que acredita que existe uma suposta rede global de satanistas, canibais, pedófilos, né? Que agem no mundo pelo tráfico infantil, sacrifícios humanos, né? Todo tipo de perversidade que você imaginar. É como se fosse uma organização oculta, né? Que age pelo domínio do mundo. Os caras estão lá se reunindo, sei lá, estão usando aquelas fantasias loucas lá dos caras, em subsolos, escondidos, e querem dominar o mundo. O problema é que ao mesmo tempo que o QAnon, né, não sei nem se assim se fala canon ou QAnon, né? Ao mesmo tempo que o QAnon tem todo o ar de teoria da conspiração, o tráfico infantil é um fato. É um fato, não é teoria. E tem atingido níveis assustadores nessa última década. Tá crescendo, não tá parado, entende? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é teoria da conspiração, outra coisa é um fato. Mas se essa rede, adoradores do demo, existe ou não, tanto faz. Não importa se existe ou não, caguei pra essa rede. O lance é que o filme passou a ser visto como um reforço negativo pros que acreditam nessa seita. E quem mais acredita que ela existe é a extrema-direita americana. Aí virou briga política. Mas vamos aos fatos aqui. Presta atenção agora nas datas que eu vou passar pra vocês. O cara que produziu o roteiro e dirigiu o filme Som da Liberdade, que é o Alejandro Monteverdi, ele já explicou diversas vezes que ele começou a trabalhar no roteiro em 2015. Ele já falou isso. A teoria do QAnon surgiu por volta de 2 anos depois, em 2017 pra 2018, quase 3 anos. Tá vendo como essa conta não bate, galera? Não faz sentido isso. As pessoas simplesmente relacionaram uma coisa com a outra, porra, e virou uma bola de neve, gerando ataques políticos contra o filme. Foi como é que é? Telefone sem fio, né? Foi o que aconteceu. Virou uma bola de neve pra atacar o filme. É simples, né, gente? Assim, ó, tinha ali um material que servia como uma luva para os interesses que estavam sendo desenvolvidos por esses grupos. Sabe, o que está na base desse tipo de seita, se vocês quiserem chamar assim, em relação ao QAnon, não surgiu agora
há 10 anos, menos que isso. Não. Né? Isso, gente, tá bebendo dos mesmos elementos que bebe a extrema-direita, né? Que é muito forte nos Estados Unidos, que é um país que você pode sair por aí fazendo manifestação nazi, que até poucas décadas atrás sustentava um regime de apartheid racial, né? Que é um dos locais onde a gente tem os crimes mais bárbaros envolvendo racismo, que é, em última análise, um Estado terrorista. Então, isso vem surgindo lá e isso vem sendo alimentado, né? A antipolítica é também uma forma de reforço da extrema-direita. Por quê? Porque não tem vácuo de ideologia, de poder. Se você aparta as pessoas da sua realidade, estas pessoas elas vão continuar reproduzindo a sua indignação contra aquilo que agora elas nem conseguem saber o que é. E por isso que elas são presas fáceis desse tipo de ideologia, desse tipo de teoria da conspiração. Uma coisa falsa, uma fake news, com uma associação completamente equivocada, sabe? Outra crítica grande dentro desse debate politizado sobre o filme é que o Som da Liberdade colocou um homem branco, cristão, como grande herói, como protagonista. Aí eu te pergunto... Um cara que tem histórias já, no mínimo curiosas, de envolvimento com essas teorias, entendeu? Vejam como o filme foi produzido, porque depois, quando ele consegue o financiamento, ele já é um filme absolutamente cooptado por esses grupos da extrema-direita. E aí, então, eles financiam e vendem essa história de modo a conseguir reforçar aquilo que eles querem transmitir para as pessoas. O filme é baseado numa pessoa real e o cara tinha essas características, era pra colocar o quê, então, no filme sobre a vivência dele? Me responde você que não gosta desse personagem, não gosta dessas características nele. Mas nada foi o suficiente pra impedir a politização do filme, nada, não adiantou. O diretor sempre alegou que essa nunca foi a intenção dele, o foco sempre foi alertar sobre o problema das crianças. O que adiantou, né? Outro fato que contribuiu também pra claro, o diretor, de certo, ele tava falando assim, porque ele não recebeu nada pra fazer o filme, né? É isso, foi trabalho voluntário. É isso? Trabalho voluntário. Ele não estava apenas defendendo o peixe dele, né? Trabalho voluntário. A escada toda com o filme é o ator, o Jim Caviezel. Desde que ele interpretou Jesus naquele filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, pô, filmaço, por acaso, o ator passou por um cancelamento em Hollywood. Basicamente, eu vou resumir, o sujeito ser cristão é feio e invalida ele como ator. Não. Praticamente todos os atores são cristãos. Praticamente todos. O problema é eles serem fundamentalistas religiosos. Esse é o problema, Pizza. Não é ele ser cristão. Todo mundo é cristão. Assim, grosso modo. Bobagem. O Jim Caviezel ter se convertido ao cristianismo e depois ter declarado que ele acreditava na existência daquela teoria da conspiração do QAnon, pronto, acabou. Ninguém parou pra tentar entender mais nada a partir dele. Sabe aquela coisa? A partir daqui nunca mais lê. Sabe aquela coisa? Tipo, o filme ficou popularmente conhecido como propaganda dos conservadores de extrema direita que acreditam na teoria da conspiração. Por que será? Por que será? Por que será, Pizza? E aí, por causa dessa polêmica toda, o Neil Harmon, o CEO da Angel Studios, que faz a distribuição do filme nos cinemas, ele declarou o seguinte, abre aspas: todo mundo que viu este filme sabe que não tem nada a ver com política ou conspiração e que é apenas uma grande história verdadeira, bem contada. É o que eu falei pra vocês. Eu história nunca verdadeira, essa bem expressão contada. que eu nunca tinha... Eu não sabia dessa teoria da conspiração. Por um acaso, eu tenho aqui anotado, tá? Então, o Tim Ballard, esse que inspirou o filme. Flagrado com pornografia infantil, acusado de assédio por várias mulheres. Tony Robbins, produtor, acusado de assédio por 10 mulheres. Paul Hutchinson, produtor executivo, tá? Acusado de molestar vítima de tráfico humano menor de idade. Fabian Marta, investidor do filme. Esse tá preso pelo sequestro de uma criança. Tá bom pra vocês, hein? Tem gente querendo dominar o mundo, fazendo sacrifício com criança. Não, eu fui simplesmente assistir um filme. Dá licença, posso, né? Acho que ainda tenho direito de ir no cinema querer ver um filme, né? E eu saí do filme pensando no que aconteceu dentro do filme. Sabe aquele filme Chamas da Vingança, com Denzel Washington? Você lembra desse filme? Você, filmaço, ok? Assiste esse filme, que esse filme é 10, Chamas da Vingança. Falava sobre sequestro no México. Bom, vamos imaginar que é um tema similar. Eu saí do filme, cara, vibrando. Incrível aquele filme, né? Aquela coisa da vingança dele, ele se colocando, sabe, sentindo a dor de ter a protegida dele sendo sequestrada. Agora, caramba, exageraram? Tem muito sequestro, não tem tanto sequestro assim no México. Você acha que eu vou lá pra ver esse tipo de filme? Pra entender se realmente acontece sequestro no México ou não? Pra saber se estão exagerando? Pra saber se tem alguma seita que quer fazer com que a gente pense que no México tem tanto sequestro assim? Não!
Eu não sou assim, cara. Eu acho engraçado que, bem antes de eu gravar esse vídeo aqui, né, alguns minutos antes, eu tava no Twitter e uma pessoa me mandou uma coisa que representa exatamente o que eu tô sentindo agora. Foi o seguinte: Peter, ao invés de promover essas porcarias de obras artísticas baseadas em informações falsas, por que não se vê ninguém criticando as agressões documentadas feitas pelos órgãos dos Estados Unidos a outros países como o Brasil, disponíveis nos arquivos públicos liderados pelo FOIA? Que? Eu respondi pra ele, sei lá, maluco, eu só vi um filme e curti. Daqui a pouco, pra elogiar Oppenheimer, eu tenho que responder como a radiação prejudica as famílias pobres no Chernobyl. Cara! Não, cara, não. O problema é que você não entende, né, o que você tá ajudando a reproduzir. É só isso. É só isso. Entendeu? É só isso. Você tá ajudando a reproduzir, na verdade, uma história contada a partir de determinada perspectiva, que valora determinados valores, que tá em determinado lado da disputa política e que, como eu disse antes, desculpa, mas eu sou obrigado a ser redundante, tá? Tira o foco dos prováveis responsáveis por aquilo que o filme critica. É só isso que a gente tem que entender. E claro, a gente tem que segurar um pouco a onda do que a galera fala no Twitter, mas isso é outro papo. Eu só quero poder ver um filme, eu queria ter esse direito, mas não consegui ter esse direito, porque eu sou obrigado a vir aqui explicar pra vocês o que tá acontecendo. Porque tá surreal, ok? E como a treta não tem limite, outra coisa que estão massacrando sobre o filme é que os progressistas afirmam com todas as letras que o filme é uma grande ficção, sabe? Se passando por realidade. Não existe nada disso que tá acontecendo ali. E quanto a isso, o Neil Hammond também respondeu, abre aspas, vá para angel.com/blog e há uma peça inteira sobre como separar fato de ficção, narrativa. Somos muito transparentes sobre os verdadeiros componentes dessa história e quais partes dela fizeram parte do processo de criação do filme ou para atravessar a narrativa em um formato sucinto. Fecha aspas. Eu achei legal pra caramba essa posição da própria distribuidora do filme, esclarecer o que lá é fato e o que é ficção. Tá lá. Mas ninguém melhor do que o próprio diretor e roteirista do filme pra dizer sobre o que é verdade e o que não é verdade no roteiro. Então olha o que o Alejandro Monteverdi disse sobre como ele fez o filme junto com o Tim Ballard da vida real. Abre aspas. Não estava fazendo um documentário, mas o filme é mais ou menos 80% verdadeiro. Algumas das nossas discussões sobre como contar a história duravam 3 meses até ele, Tim Ballard, perceber que eu precisava tomar liberdades criativas. Porque as pessoas vão ver o filme. Eu disse, isso é pra começar uma discussão sobre tráfico de crianças, mas precisa entreter. Vocês estão entendendo que o filme é baseado em fato? Talvez também porque o Tim Ballard precisasse certificar, né, que o filme reproduziria a sua ideologia, né? Talvez seja por isso, né? E isso não reforça em nada o argumento que defende que o filme não é uma história de ficção, contada pelo Tim Ballard, que é montada por ele muito antes da pretensão do filme. Ele já queria se colocar como este herói antissistema, né? Contra o Estado malvadão que o impediu de defender as criancinhas. Não é bonito, gente? É bonito, né? Eu acho bonito. Baseado em fatos reais. Ele tem que entreter também. Às vezes um fato real não entretém. Você tem que ter watch time no filme. Se você quiser ver só um caso verdadeiro, porra, vai no telejornal, vai no Discovery Channel. Lá é um filme. Perigoso, né? Se achar que se tá no telejornal é verdadeiro, não, gente, não é bem assim, tá? Não é bem assim, né? Nem no documentário, né? Porque se a gente começa a dar muita bola pra documentário, a gente começa a achar que história é sobre aliens, né, alienígenas do passado, né? Então, assim, cuidado, né? Nem todo documentário dá pra confiar, nem todo jornalismo dá pra confiar. Uma história. E ele ainda falou que 80% não importa, se fosse 50% verdadeiro. Se estivesse passando o ET ali em cima, a nave do ET. Porra, Distrito 9. Porra, cara. Qual o problema? A mensagem tá ali, cara. E o Tim Ballard, que é a pessoa real que deu vida ao protagonista do filme, ele contou várias vezes em entrevistas que 2 casos específicos motivaram ele a deixar o emprego lá de agente federal e se jogar no mundo pra salvar crianças do tráfico. E foram justamente os acontecimentos do Haiti e na Colômbia. E o filme Som da Liberdade foca bastante nesse caso da Colômbia. Fora isso, com base nos registros da ONG do Tim Ballard, alguns personagens do filme, como por exemplo Fuego, Vampiro e Gisele, são baseados em pessoas da vida real. Por exemplo, a Gisele, ela foi inspirada na ex-Miss Kelly Johanna Suarez, ela é uma colombiana da vida real, e ela foi presa depois de uma operação em grande escala feita pelo Departamento de Imigração em cooperação com a Marinha e a Guarda Costeira da Colômbia. Ela tava numa ilha negociando cerca de 25 menores. Você já viu isso em algum filme? Pois é. E eu vou te falar, a situação da vida real nessa ilha era bem pior do que mostrada no filme. Pesquisa se você quiser, faz esse exercício, pesquisa o que eu falei agora. Mas claro, como o diretor disse, o filme não é um documentário. E existem detalhes, como por exemplo, o Tim da vida real não foi sozinho pra selva colombiana. Nessa situação ele tava lá com um grupo de operadores disfarçados como médicos, né? E na vida real os relatos dizem que ele não matou ninguém pra salvar a criança. Mas aí eu te pergunto, esses detalhes colocam o filme como mentiroso? Invalidou o filme inteiro pra você? Não é isso. O que provavelmente nunca existiu é toda essa operação comandada pelo Tim Ballard. Parece ser muito mais uma jogada de marketing, né? Com páginas, com relatos, com imagens, mas
A história em si é que está sendo colocada em xeque. Não é a licença poética do filme de eventualmente criar situações dentro do enredo que não tem existido. Isso é tranquilo e, aliás, é assim nos filmes. O que se coloca em xeque é a existência da própria história. Tá? Veja, a história existe, mas o fato da história ser verídica, né, de não ser uma construção do Tim Ballard, e não só dele, tá? Ele representa um grupo que possivelmente pode estar interessado em vender essa história como verdadeira. É isso que se trata, tá? Eu não vou mais gostar do filme por causa disso. Não é um documentário. Você percebe que o filme não conta a história totalmente precisa, nos mínimos detalhes. Mas é muito semelhante. E como filme pra assistir no cinema, ele faz um excelente trabalho, na minha opinião. Né? Acho que faz, é um entretenimento. Pô, o cara é um crítico merda de cinema mesmo. O cara é um crítico merda de cinema. O filme já caiu do caminhão, galera, tá? Dá pra assistir aí. E como eu disse, olha, bem fraco, né? Bem fraquinho. Tem qualidade de roteiro, tem qualidade de imagens, de interpretações. Então, pra mim, mesmo que fosse 90% ficção, ok? 90% ficção. Pra mim, ele já teria cumprido o papel de alertar pra um problema da vida real. Você quer um exemplo simples agora? Quando o geral assistiu o Barbie, ele ficou comovido com as questões pessoais lá que a personagem enfrentava, isso valeu. E não precisou ser fiel à realidade, afinal de contas, o Barbie é uma boneca. Pô, mas o filme partiu de uma realidade de várias mulheres entre... Mas o Barbie não se propôs a ser um filme baseado em fatos reais, né? Até onde eu sei, ninguém tentaria sustentar a existência de uma Barbilândia. Não é possível, cara. Uma história pra fazer pensar, entende? Da mesma forma, o Som da Liberdade tem esse propósito, fazer pensar. Muitos filmes são assim, você sair do filme pensando. O que tá acontecendo? Sabe fazer pensar, ligar o alerta. E mais, né? Com uma história muito, mas muito plantada no mundo real. Infelizmente. Então, antes de terminar, eu quero chamar sua atenção para algumas coisas. Independente de posição política, ok? De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, o tráfico humano é uma indústria de 150 bilhões de dólares em lucro ilegal por ano em todo o mundo. Agora, presta muita atenção nisso, que é muito sério. Quando a gente fala de escravidão, a gente logo pensa na escravidão africana, né? Aquela prática terrível, desumana, que rolou com os negros do século XV até o século XIX. O auge do tráfico negro aconteceu no século XVIII. Quer dizer que no século XVIII, a escravização de pessoas estava no nível mais absurdo. E justamente nessa época, eram levados como escravos cerca de 80 mil pessoas por ano. Bizarro pra caramba, 80 mil pessoas por ano, né? Calma que piora. Hoje em dia, em pleno século XXI, se estima que cerca de 50 milhões de pessoas vivem hoje em condições de escravidão no mundo todo. De acordo com a World Children e a ONU, o problema hoje é muito grave, sem sombra de dúvida, mas esse tipo de comparação é muito perigosa, porque assim, qual era a população do mundo naquela época e qual é a população hoje em dia, tá, gente? Quantos por cento da população do mundo ocidental era escravizada nesses termos que a gente... Além do que, não dá para comparar também a própria forma. É uma comparação perigosa. É uma comparação muito perigosa. O que não quer dizer que não seja um problema verdadeiramente muito grave, né? 5% a 27% das vítimas do tráfico humano são crianças. Isso dá de 12 a 13 milhões de crianças no mundo. Mulheres e meninas representam 99% das vítimas da indústria comercial do sexo. E esses números, galera, podem nem representar a realidade porque a maioria dos casos nem está sendo denunciado, né? Então os governos e as organizações não têm acesso a tudo que está acontecendo, não dá. E esses números mostram uma pequena fração da realidade. E por isso eles precisam da gente estar atento para prevenir, para denunciar se souber de algo, entende? Então, para fechar o assunto, para mim, não importa se você é direita, esquerda, para cima, para baixo, da marcha reta. Não importa, cara. Não importa pra mim. Não dá pra gente fechar os olhos pra esse... Eu até acho que não deve importar desde que assiste ele. Ele quer audiência, né? Tudo bem. Mas ele é um cara bem de direita, né? Bem de direita, com simpatias com a extrema-direita, né? Pelas coisas que ele já postou, pelas discussões que ele já fez. Agora, ele quer visualização. Então, por isso que ele vem com esse papinho aí de nem, né? De extremo centro, né? De isentão. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, coração. Pois é, será que ele levou algum aí para propaganda? Acho que não. E acho que quem tá curtindo toda essa exposição é justamente a produtora do filme, né? Que tinha isso como estratégia desde o início. Criar polêmica, que eles mesmos criaram, para engajar, para vender, para polemizar e para que o filme pudesse se financiar. Acho que eles foram extremamente bem-sucedidos. E mostra como nós ainda temos muito que aprender em termos de estratégia de comunicação. Eu acho que a gente ainda fica muito discutindo aí questões de quem tem mais razão, de qual o melhor refinamento, de qual a melhor discussão, e aí na parte da comunicação a gente peca um pouco. Claro, os números da direita
não podem ser comparados com os números da esquerda, né, em termos de visualizações no mundo das redes sociais, porque as redes sociais deliberadamente favorecem o conteúdo da direita. Então não é esse o parâmetro. Mas mesmo assim a gente tem sim que melhorar muito a nossa comunicação. Beleza?